o povo murmurava, mas no palácio o orgulho ainda respirava. O rio voltou, o Egito continua, e eu continuo no meu trono. Então escute outra vez. Assim diz o Senhor: deixe meu povo ir. E se eu não deixar? Então o Egito vai transbordar. Com o quê? Mais sangue? Com rãs. O rio vai subir sobre você, sobre seu povo, sobre suas casas, sobre seus servos, sobre seus fornos, sobre suas camas. E o Egito saberá que o Senhor é Deus. Quando Arão lançou o aviso, o salão mal levou a sério. Rãs, alguns conselheiros quase riram. Chega! Saiam! Mas quando Moisés e Arão deixaram o palácio, o Egito ouviu. Primeiro um coachar, quase nada. Depois outro, depois dezenas, depois centenas. As rãs saíam do rio como se o próprio Nilo estivesse se derramando em pernas e olhos saltados. Invadiram ruas, mercados, casas, quartos, panelas e camas. Saiam, rãs nojentas! Elas estão por todo lado! Ele aqui! Não parem de bater! Até o palácio foi tomado. O coachar tomava o ar como uma canção irritante que ninguém conseguia calar. Tem rã na sopa! Tem uma no meu turbante! Não! Não! Chamei Moisés! Peçam ao seu Deus que tire isso daqui. E então deixará o povo ir? Sim! Sim! Só façam parar! Amanhã, para que você saiba que não há outro como o Senhor. Amanhã? Faraó prometeu deixar o povo partir. Moisés orou. As rãs morreram, montes delas empilhadas nas ruas. O cheiro tomou a cidade. Mas quando o desconforto desapareceu, o medo também desapareceu e o velho orgulho voltou a se levantar. O Egito continua forte. Sim, meu senhor. As rãs se foram. Exatamente, meu senhor. E os hebreus continuam trabalhando. Eu mudei de ideia. Devagar, silenciosamente, porque quando o orgulho fala mais alto que o medo, a próxima praga sempre vem. Ele não vai mudar. Eu sei. Então Deus vai agir novamente. O pó que ganhou vida. O Egito ainda limpava a bagunça das rãs. O cheiro continuava, o povo murmurava. E no palácio, Faraó fazia de tudo para parecer tranquilo. Vieram reclamar de novo? Viemos trazer um aviso. Outro? Outro. Então terminem logo. Você teve oportunidade de ouvir, mas recusou. Agora o Egito verá outra vez o poder de Deus. Chega! Saiam! Arão tocou o chão com o cajado. O pó começou a subir. Pequenos grãos de terra levantaram-se. Uma fina névoa tomou as ruas.
As pessoas vento começaram a estranho é esse? esfregar os olhos, mas areia não em era todo apenas lugar. poeira. O pó se transformava, multiplicava-se. E então os primeiros gritos chegaram. Piolhos, milhares, milhões. Cobrindo roupas, cabelos, pele, animais. O Egito inteiro parecia tomado por uma coceira impossível de controlar. Ah, meu senhor, coça, quero dizer, coça resolver isso. Os magos foram chamados, tentaram repetir o sinal, falharam pela primeira vez, completamente. O mais velho deles se ajoelhou diante do trono e disse algo que ninguém esperava ouvir. Meu senhor, o quê? Isto não é magia. Isto é o dedo de Deus. Isto é o dedo de Deus! As palavras ecoaram pelo salão. Pela primeira vez, alguém do próprio Egito admitia aquilo em voz alta. Chega! Mas Faraó Eu não não queria vou ouvir ouvir. mais Seu isso! orgulho era maior que sua razão, maior que as evidências. E o pior ainda estava por vir. O reino mais poderoso do mundo começava a sentir algo que não conhecia havia muito tempo. Insegurança. O que está acontecendo? Os animais estão inquietos! Naquela manhã, antes do sol, Moisés e Arão esperavam à margem do rio. Vocês novamente. Assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para que me adore. Não. Então o Egito será coberto por enremes de mosca em suas casas. Já terminou? Quando o faraó negou novamente, o aviso foi lançado. O zumbido começou fraco, distante, quase imperceptível. Corre mais rápido! Estou tentando. Olha a poeira! Vocês ouviram isso? Depois cresceu, depois o céu começou a escurecer, não por nuvens, mas por moscas, milhões delas. Um enxame gigantesco avançando sobre o Egito. Invadiram mercados, janelas, Fechem as portas! cozinhas, estábulos, palácios. O ar parecia vivo, sai daqui, escuro, suas pragas nojentas! movendo-se Fora! sem parar. Sensações, Mas havia pensamento, algo diferente nervoso! daquela vez. Vejam a comida! Cubra as crianças! Ah! Papai e mamãe tem muitas! Não parem de se mexer! Saiam! Meu bebê segura firme! Elas estão me mordendo. Elas estão em toda parte! Meu senhor! O que foi agora? Descobrimos algo! As moscas não estão na terra dos hebreus. O quê? Elas estão por todo o Egito. Mas em Gósen, não há nenhuma. Um mensageiro trouxe uma notícia impossível de ignorar. Em Gósen, onde viviam os hebreus, não havia uma única mosca. Era como se uma linha invisível tivesse sido desenhada entre os dois povos. Aquilo não parecia apenas calamidade, parecia uma escolha, uma demonstração clara de Chamei quem Moisés. Deus estava protegendo. E uma pergunta crescia no coração do povo: se Deus pode proteger os hebreus, quem poderá proteger o Egito? O zumbido das moscas continuava, dia e noite, impossível escapar, e em Gósen, nenhuma.
Faraó andava de um lado para o outro, cansado e irritado, até que finalmente mandou chamar Moisés. Pela primeira vez, o rei falava em tom diferente, procurava um acordo, mas cada vez que tentava negociar, encontrava a mesma resposta. Eu conversei com meus conselheiros. Talvez haja uma solução. Vocês querem adorar o seu Deus? Sim. Então façam isso. Façam seus sacrifícios aqui mesmo, dentro do Egito. Não podemos. Por quê? Porque os sacrifícios que ofereceremos ao Senhor seriam ofensivos aos egípcios. Se fizermos isso diante deles, haverá conflito. Precisamos ir ao deserto, como Deus ordenou. Está bem. Vocês podem ir ao deserto. Porém, não vão muito longe. Agora peçam ao seu Deus que retire essas moscas. Eu orarei. Só não engane novamente. Obediência a Deus, nada menos, nada diferente. Faraó cedeu, as moscas sumiram, o povo comemorou, os servos sorriram, o Egito respirou aliviado. Mas à medida que o desconforto desaparecia, o medo também desaparecia. O velho orgulho voltou a se levantar, silencioso como uma sombra, retornando ao cair da noite. Outra promessa quebrada, outro aviso ignorado, outra oportunidade perdida e outra praga se aproximando. Porque quando um coração insiste em permanecer fechado, a verdade continua batendo a porta. E a próxima batida seria ainda mais forte. Os hebreus não irão. Ele voltou atrás? Voltou. Então ainda não acabou. Não, ainda está começando. As moscas se foram. O Egito respira de novo. Sim, a rotina volta, graças aos deuses. Os animais eram uma das maiores riquezas do Egito. Sem eles, não havia transporte, colheita, nem comércio. Eram parte da força do reino. E foi exatamente ali que Deus decidiu tocar. O aviso foi dado. Faraó recusou. E na manhã seguinte, o que parecia normal, rapidamente mudou. Se você continuar impedindo a saída deles, a mão do Senhor cairá sobre os seus animais. Sobre os cavalos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, sobre todos os rebanhos do Egito. Já ouvi ameaças antes. Amanhã você verá. Os animais estão inquietos. Algo os assombra. Eles pressentem o perigo. O destino deles é incerto. Um cavalo cambaleou, um boi caiu, um camelo tropeçou. A doença se espalhava rápido demais. As notícias chegavam ao palácio uma atrás da outra. Cavalos de guerra, bois robustos, rebanhos inteiros caindo. Meu senhor, o que aconteceu? Os cavalos do sul estão morrendo! Os rebanhos do oeste também! Os bois dos campos reais estão caindo! O que farei? Fale. Eu fui verificar os hebreus. E então? Os animais deles estão vivos. O quê? Nenhum morreu. Os rebois estão trabalhando normalmente, as ovelhas continuam pastando, como se nada tivesse acontecido. Os animais dos hebreus estavam vivos, todos saudáveis, como se nada tivesse acontecido. Mais uma separação, mais uma demonstração clara de quem Deus protegia. Faraó pensou por muito tempo. O salão aguardava, mas o orgulho é uma fortaleza difícil de derrubar, mesmo quando já está cercada por todos os lados. Eles não irão. Ele continua resistindo? Mesmo depois disso. Mesmo depois disso?
mesmo depois disso. A próxima praga não atingiria apenas as riquezas do Egito, atingiria os próprios egípcios. A notícia da morte dos rebanhos espalhou-se como vento sombrio. Os mercados de animais estavam quase desertos, as carroças paradas, os campos silenciosos. Naquela manhã, É hora de irmos ao Moisés Egito. caminhou Sim, até o Moisés. centro O do povo nos salão aguarda. com um recipiente de cinzas nas mãos. Cinzas simples, comuns, mas escolhidas por Deus. Vieram anunciar outra desgraça? Hoje não vim apenas anunciar. O que está fazendo? Ele as lançou para o alto, subiram, giraram, espalharam-se pelas portas e janelas, carregadas pelo vento para todo o Egito. E então Ai, começou. o que está Um acontecendo? guarda coçou o Minha braço, pele está depois doendo. o pescoço. Essas manchas, elas Pequenas queimam. manchas Nosso corpo surgiram, está piorando. depois Temos que recuar. feridas, É insuportável. depois Vamos, bolhas. antes que A piore. dor crescia a cada minuto, nos servos dos nobres, nos sacerdotes, nos guardas. O salão que antes exalava poder encheu-se de rostos aflitos. Os magos tentaram se manter de pé, não conseguiram, derrotados, sem respostas, sem poder. Não havia satisfação no rosto de Moisés, apenas tristeza, porque cada praga era um aviso. Cada sofrimento poderia ter sido evitado. Do lado de fora, muitos começavam a se perguntar em silêncio: será que o Deus dos Hebreus é realmente o Deus verdadeiro? O Senhor continua chamando você. Ainda há tempo. Era uma pergunta que crescia e que nem mesmo o faraó conseguiria controlar.